Mais um episódio aqui, Update Mais. Estamos aqui para fazer uma atualização na sua vida e na nossa também, né? Pessoal, hoje que tem um tema muitíssimo polêmico, honestidade. Então, é o seguinte, você que é empresário, nós empresários, você é honesto? Eu já vou começar aqui na polêmica grande, já sinto e falo para meus colegas aqui. Compensa pagar impostos no Brasil? Um empresário, já entrou se rasgando. Ele for honesto, já vou entrar rasgando aqui no 12, tio. Um empresário, se ele pagar todos, se ele for honesto, tio, compensa ou não? Vai lá, vocês dois aí, tio. Compensa, mas você tem que ter uma estrutura contábil muito boa, porque contador, a maioria das, assim, muitos, acaba com a vida do empresário. Muitos impostos, assim, não teria necessidade de pagar, porque o contador, ele pega assim, vamos supor, você tem uma microempresa, você paga um salário mínimo para o contador, você acha caríssimo, e para o contador ele precisa no mínimo pegar mais 200 empresas dessa para ele ter alguma coisa na vida, para pagar a estrutura. E eu falo assim, se o contador fosse ele que fizesse a contabilidade, porque na verdade a contabilidade mesmo, quase empresa nenhuma faz. Ele faz o fiscal, o departamento pessoal, mas se fosse o contador, dava beleza. Mas bota um estagiário, bota uma pessoa lá que não tem um know-how de pensar. O cara é mecânico. Então, por exemplo, eu tive várias vezes meus clientes, assim, chega guia lá, por exemplo, de 100 mil de imposto de renda. Vai analisar, o cara tinha que pagar 20. Aí você manda lá, olha, contadora, isso aqui tá errado, aquilo ali tá errado, você esqueceu disso. E às vezes, de forma honesta, você tem um arranjo fiscal que você pode fazer que a empresa paga menos impostos honestamente. Então você tem, por exemplo, hoje, na maioria das vezes, quem mexe com papel, com gráfica por muitos anos, que na cabeça do contador é assim, passou de 300, 400 mil mensal, você sai do Simples, antes disso todo mundo é Simples Nacional. Só que, por exemplo, uma gráfica, por muitos anos, se você vender 20 mil reais de uma gráfica, não compensa porque existe um tal de papel imune, que ele já vem com muito crédito. O Simples é assim, você assina um termo para o governo e fala, olha, eu vou entrar dentro do Simples, mas eu abro mão de qualquer outro tipo de benefício que exista. Então, às vezes, o contador fica bitolado em algumas situações porque ele não tem tempo de pensar, de estudar, de analisar. Então, por exemplo, eu já tive cliente que quando eu peguei, uns 5 anos para trás, ele tem crédito de R$1 milhão de ICMS por conta de ICMS errado, que o contador mandava igual empresa quebrada, sem lucro, pagando 50, 60 mil de imposto de renda. Resumindo, então, o cara precisa ter um bom contador, hein? E não só contador. Você precisa de uma consultoria para o contador. Sim. Porque igual nessas situações, eu trabalho muito interior, você pega o melhor contador da cidade, ele é ruim. E às vezes ele não tem esse tempo. Quando você chega nele e fala assim, olha... Até pela realidade que ele está inserido também. Aí você pega, por exemplo, olha... você dá uma ideia, olha, você já pensou aí você mostra a lei e fala, você sabe essa lei aqui? Essa lei dá um benefício assim. Então, já chegou ao cúmulo de eu pegar um cliente que ele tinha crédito de INSS, que quando você faz uma obra, você presta serviço para alguma empresa, ela retém na nota o INSS. Então, por exemplo, eu te contrato para você prestar um serviço para mim. Então, eu tenho que te pagar 100 mil. Eu te pago menos 11%, porque eu tenho que pagar para o governo esses 11%, que o governo faz assim, se o Vitão não pagar, pelo menos já reteve. Aí a empresa retém. Eu tive caso já do cliente estar pagando INSS e tendo uma retenção, por exemplo, de 60, 70 mil, e ele ainda pagando mais 10 mil de INSS, porque o contador não sabia que podia reter.
É por isso que essa área é correlata, assim, a área de contabilidade e advocacia, assim, eu vejo muitos contadores que vão fazer direito ou complementar ali o seu escritório, porque aí é o que você falou, né? O cara não sabia porque a lei dava ali uma brecha legal ou dava um direito dele poder recorrer ou fazer alguns descontos que ele não sabia. Isso qualifica o contador quando ele sabe das leis, não é isso mesmo? Não, sim e não. Muito contador faz direito é porque a contabilidade não dá dinheiro. Ela dá, você cobra um salário mínimo de uma empresa, mas se naquela empresa no mês você esquecer de mandar o SPED, a multa é R$4.000. Então você teria que trabalhar mais 4 meses de graça para pagar a multa daquele erro que você teve. E hoje, assim, se o seu cliente só nega, se o cliente fazer alguma coisa errada, você vai preso junto com ele. Então, assim, a responsabilidade de um contador é muito grande, mas não ganha bem, porque a maioria é assim, no termo popular, assim, é o mercado prostituído, porque é mais ou menos assim, cobrou um salário, eu te cobro meio. Só que o empresário, ele não sabe o poder que um contador tem em cima da empresa. Então, por exemplo, meus clientes hoje, se você for pôr na ponta do lápis, assim, eu não ganho 10% do que eu economizo pro cara. Igual, por exemplo, eu tive cliente esses meses agora que a gente ganhou só de imposto. Não estou falando de aumentar a venda, pensar em outras coisas, só de imposto. Eu devo ter economizado, por exemplo, 80 mil pro cara no trimestre. Eu não ganho isso dele. Então ele vê na prática que é barato. E hoje uma consultoria não é cara. Só que você tem que buscar uma consultoria que não é aquela consultoria que eu vejo muito assim, dou até risada, eu vejo no Instagram assim, eu te ensino a vender mais. Tá, vender mais é fácil. Mas você pode vender mais? Você tem estrutura para vender mais? Porque senão você quebra mais rápido. Às vezes o cara vender mais significa mais prejuízo do que se ele vendesse aquele outro fator numa rentabilidade, num markup melhor. Por exemplo, quer apertar aqui pro Jacintão. Jacintão, a gente tá falando aqui de honestidade, né, cara? Assim, você nas consultorias aí, nas mentorias que você dá, você já pegou o cara quebrado porque ele foi honesto? Por exemplo, assim, o empresário, paguei muito, Jacinto, me ajuda, pelo amor de Deus, paguei muito imposto, quebrei. Você já viu isso assim? Eu vou falar por baixo, eu acho que eu já analisei pelo menos umas 1.000 empresas nos últimos 5 anos. Uau. Muita empresa. Uau. E muitas delas, eu acho que 90% endividada. E desses 90%, 99% imposto. É fato. É muito raro você encontrar uma empresa que não está. Eu concordo com o que o Fábio falou aí, principalmente na questão de gestão, né? Porque o contador, muitas vezes, ele é considerado o gestor do financeiro da empresa. E não é. Essa não é a função dele, como o Fábio falou. Então, para ele ter que fazer essa gestão, ele esquece muita coisa. E ao esquecer muita coisa, a empresa vai por buraco, porque, primeiro, gasta mais com imposto do que deveria, igual as dicas que o Fábio está dando aí. E segundo, o empresário, ele não tem tempo para checar isso. O cara, ele vive para produzir, para vender. Tem cara que é especialista em venda. Então, é o que o Fábio falou. Aí o cara contrata, às vezes, um estagiário, então um auxiliar, para conferir uma coisa que ele não sabe o que é. E aí o contador diz assim, olha, vamos citar um exemplo, uma coisa que todo mundo talvez conheça, uma folha de pagamento. Então, todos os meses você vai conferir se o cara fez a folha de pagamento certa para você. Aí o cara chega lá, mas como é que eu confiro? Aí o contador ensina para ele, olha, a folha vem assim, assado. Ou então o cara pesquisa no Google, os caras foram proativos e tal, mas mesmo assim vai aquele resumo, né? Sim. Ou seja, aí o cara olha mais com menos, mas ele não conhece o que está por trás. As brechas que ele pode ter para poder economizar. Ou se o que o contador está fazendo está certo. Por exemplo, às vezes o cara, um funcionário, tá deduzindo lá um imposto, ou vale transporte, por exemplo, uma coisa dessa, que é 6% de vale transporte. Às vezes o cara recebe 200 e tá pagando 400 de dedução. Isso é bom pro patrão, né? Vamos dizer assim, porque ele abate e vai receber do patrão. Mas aquele auxiliar não sabe disso, então ele nem confere nada, nem isso que seria bom para ele, o cara não confere. Então, para falar de honestidade, eu acho que o problema, a desonestidade acontece porque os patrões não estão preparados,
Os empresários não estão preparados, não acreditam na consultoria muitas vezes. E a consultoria, algumas, como igual a contabilidade, algumas queimam um pouco o filme também, né? Porque aí o cara foca só em ganhar o dinheiro dele e não ajuda. E aí o cara fica com um pouco de reticência, um pouco de medo de contratar uma consultoria e acha caro, mas mais caro é não ter um acompanhamento. Eu costumo falar nas minhas consultorias que é igual quando você tem um personal, nos primeiros 15 dias, e aí a empresa, né? No primeiro ano, você vai sozinho, né? No personal, as primeiras semanas lá você tá de boa, malhando. Quando o personal não tá mais no pé, você já começa a pegar menos peso do que era. E por aí vai. E na empresa da mesma forma. Tá dando lucro, cara, tá indo muito bem. Mas quando deu o primeiro problema, você não sabe o que faz. Aí você pega um empréstimo para pagar o problema. E aí você acabou de aumentar em pelo menos 40% aquela dívida. Porque o empréstimo já te dá uns juros elevados. E aí você não aprendeu com aquela lição. No final do ano, você tem 13º, você tem várias outras despesas, o cara pega outro empréstimo. E, além de pegar o empréstimo, o que ele faz? A primeira coisa que ele faz? Eu vou pagar o imposto depois. Parte patronal de INSS, eu pago depois. Por quê? Porque o governo ainda ajuda. Vem aqueles bandos de refis e é uma disciplina que acaba forçando o cara que já tem a intenção de ser mal intencionado, vamos usar assim, a não pagar o imposto, porque ele sabe que ele pode dividir em 360 meses. Aliás, em 60 meses, daqui 2 anos. Se ele e ficar a gente está falando de imposto, né? Não, e você tem muito assim, igual você falando do INSS patronal, e eu tenho muito cliente assim. Eu peguei um cliente alguns anos atrás que ele tinha, acho que, mais de 200 mil de folha mensal. E isso dá mais de 60 mil não, 60 mil não, é 30%. 60 mil, 60 e poucos mil de INSS. Então, só de INSS o cara paga sem contar o que desconta do funcionário. Então, ele já tem uma lapada lá de 60 mil para pagar, que ele não precisava. Porque hoje, antigamente, antes da lei da terceirização, ele poderia terceirizar os empregos MEI. Então, por exemplo, um supermercado, ele não pode terceirizar o caixa, mas ele pode terceirizar a limpeza, podia terceirizar tudo. Hoje você pode depois da lei da privatização, da terceirização, você pode privatizar tudo. E aí ele contrata o CNPJ, aí assim, lá faz um negócio que é o seguinte, que não é ilegal. Você pega alguém, por exemplo, o sócio tem a esposa, tem alguém, você abre uma empresa no nome desse alguém e você terceiriza para você mesmo. Aí, em vez de você pagar os 60, você vai pagar 30, que é 10% de imposto. Você emite uma nota de 200 e poucos mil reais, você vai pagar 20 e poucos mil em vez de 60. Então, esse é o arranjo contábil que muito contador não pensa, que você tira 40 mil do imposto, 30 de outro, 20 de outro. Isso você tira a empresa do vermelho por rápido. Só que contador, assim, é difícil você confiar 100%. Você paga uma pessoa assim, você paga bem o contador e fala, eu quero que você seja meio que exclusivo meu. Mas isso igual, senhoras e senhores, o nosso amigo Fábio é exclusivo de algumas empresas aí. Você imagina a alegria, né? Que rola ali. Ó, o Fábio acabou de falar aqui que tá no vermelho, que algumas empresas vão pro vermelho por causa disso. Se você que tá nos ouvindo aí é empresário e passa por esse tipo de situação, calma aí que tem uma segunda etapa aqui da minha pergunta aqui, que a vida do empresário é lascada no Brasil, dizem isso, né? Mas vamos aqui tentar mostrar uma outra faceta. Gente, se o imposto já é difícil, o que dirá daquele funcionário que te rouba, que não é honesto? Agora vamos passar para essa parte. Pô, a vida do empresário é uma aventura, né? O cara tem que fugir do funcionário que rouba, do imposto, sei o quê. Então, vamos agora para o funcionário desonesto. Vocês já viram, meus amigos? Mas só para fechar esse tema aí do imposto, fala do imposto aí. É importante frisar que é realmente muito pesada a carga tributária no Brasil. Brasileira, com certeza. Poderia ser menor. Sim. Muitos falam assim, se não houvesse tanto roubo como há, e a gente pode falar abertamente porque há isso, e não só da parte do empresário, mas da parte de todos, né? Sim. Dos governantes e tudo mais, talvez sim a carga fosse melhor utilizada, os impostos fossem melhor utilizados e poderia baixar. Mas esse discurso de vamos fazer
reforma tributária e tudo mais, isso aí eu acho que os meus bisnetos ainda vão ouvir isso e não vai acontecer reforma tributária. Ou seja, é pesado também. É porque o buraco é mais embaixo. O negócio assim, existe outra face. Tem preconceitos nessa área do empresário que não paga imposto, obviamente, mas igual vocês dois estão falando, assim, cada caso é um caso, no sentido que às vezes o cara nem sabe, né, que é possível poder reduzir. Agora, assim, é possível reduzir a desonestidade na sua empresa? Vamos falar aqui o negócio seguinte. Gente, vocês já viram funcionário roubando aí, né? Algum cliente de vocês aí? Eu já, assim, demais, mas eu acho que o pior, assim, eu sei que esse é o tema, mas pior mesmo, que tem funcionário que dá um prejuízo maior do que se ele estivesse roubando, assim. A incompetência do cara. Mas eu já tive, assim, já peguei de roubo, assim, de tudo quanto é forma. O mais icônico, assim, que eu peguei, na época eu não prestava consultoria, eu fazia folha de pagamento. Eu passei por muitos anos fazendo folha de pagamento de muitas empresas aqui de Goiânia, assim, de algumas. Eu já passei por umas 2, 3 mil empresas assim que eu fazia folha mensalmente. E eu peguei uma empresa grande aqui em Goiânia, bem renomada, assim, devia ter umas 30 lojas de roupa de banho. E ela tinha um funcionário lá que conferia as folhas de pagamento. E ele tomava conta do departamento pessoal inteiro. E era um cara que eu sempre desconfiei, falava para os proprietários, e quem rouba por muito tempo são pessoas de extrema confiança. O cara que não é de extrema confiança, ele não dá conta de roubar. E foi assim, o cara, eu não sabia, falei, cara, não, ele tá roubando. Eu sei que tá roubando, mas não dava para pegar. Não te cheirava bem o cara, você não sabia exatamente que era assim, o cara ganhava na época... Isso tem uns 10 anos, eu ganhava na época em torno de uns 3 mil, que hoje seria uns 6 mil. Só que o cara, em um ano e pouco, comprou 2 apartamentos à vista, comprou lote, comprou carro, comprou moto e foi indo. Ou seja... Deve ter investido de Bitcoin, né? Então chegou um ponto que aí a gente descobriu. Eu descobri que ele pegava, fazia acertos com as funcionárias, com as costureiras e nesse acerto, ele botava muito mais coisa a mais e falava para a funcionária assim, às vezes, aquele acerto assim, que às vezes a funcionária pede conta, você demite, tem muita coisa para devolver. E ele não dava tudo que tinha. Não, e ele passava para a empresa que, por exemplo, o acerto da menina era 10 mil, e para a menina ele passava 2 e pedia os 8 de volta, esse 8 não voltava para o caixa da empresa. Então, em 2 anos, ele fez um patrimônio milionário, assim, porque era rescisão todo dia, de 10 mil, de 5 mil, de 6 mil. Muita gente, né? Então, e é um caso assim, que o problema do empresário é que um caso desse você nem chama a polícia, porque a justiça hoje está melhor, mas antigamente você pegava o cara roubando, ele ainda te processava e levava o restante do dinheiro. Eu tô falando que a vida de empreendedor é complicated. Ainda tem o seguinte aqui, ó. Honestidade, gente, é um valor humano. Eu vou ler aqui um dos significados aqui da palavra, né? Ó, é a qualidade do caráter de ser honesto. É um atributo que representa probidade, honradez, segundo certos preceitos morais socialmente válidos, né? É a linguagem de respeito e é o rosto da transparência. Por mais difícil que seja, nunca se falou tanto de verdade nos últimos tempos, né? Até porque a honestidade é uma qualidade maravilhosa, mas está desprovida em muitas vidas aí, né? Se você é empresário ou se você é desse salafrário que roubou o patrão aí, então esse vídeo é para você. Deixa eu falar um negócio. A mentira, olha o seguinte, a mentira leva à pobreza de espírito e a pobreza de espírito destrói o que é leal, justo e sincero. Esses dias que a gente pegou numa das empresas que eu presto consultoria, assim, um mar de roubo de cliente. É um supermercado bem grande. E a gente foi mudar o sistema. A gente tinha um sistema assim, de tipo de mercearia. E hoje, assim, tem 7 anos que eu tô lá e ele cresceu 10 vezes em faturamento. Então, ele saiu, por exemplo, de
400 mil para 4 milhões nesses 7 anos. E reduzindo imposto. Então, o que ele pagava nos 400 mil, hoje ele paga um pouquinho a mais. Ele não paga 10 vezes mais de imposto, porque estava tudo errado na época. Só que assim, onde eu quero chegar? A gente mudou de sistema, foi para um sistema robusto, um sistema nível mercado grande, Carrefour e tal. E tinha nesse sistema uma opção assim, que até os proprietários não queriam pôr. Eu falei, vamos pôr de teste e tal. Que assim, você vai lá no açougue, pesa a carne, e no caixa ter que pesar de novo para conferir aquele peso. Então você pega lá, por exemplo, você comprou 2 kg de picanha, lá no açougue tá pesado. Antigamente passava no código de barra ali e pronto. Aí nesse sistema tinha essa opção. Eu falei, não, vamos ver, que o medo do sócio era tu ficar lento o processo. Eu falei, não, vamos fazer o teste. Se ficar lento, a gente tira essa opção no sistema. Se pegar um tanto de gente, e senhoras assim de 70, 80 anos, teve um caso lá que o cara comprou um colchão mole e uma picanha, pesou os dois no açougue, no caminho entre o açougue e o caixa, e botou um dentro do outro e passou lá a picanha dentro do colchão mole. Aí a balança acusou. E acusou, aí a menina, ó, parece que o peso tá errado. Ele, não, eu confundi e tal, eu acabei botando aí dentro. E outra assim, esse foi o máximo, assim, uma senhorinha de idade, assim, ela foi lá, pesou 3 frangos, depois de pesar, ela deu uma volta no supermercado, botou mais 6, na mesma sacola que estava pesado já. Uau. Aí pegamos ela no caixa. Então, assim, esses roubos é complicado, porque o lucro que você tem hoje no mercado, você tem que vender muito frango para cobrir um lucro mais desse. Pequena, né? Uma coisa que... Já então, fala aí, cara. Falando de roubo, eu nunca trabalhei dentro do cliente, né? Eu analiso ele, mas eu nunca tive clientes do varejo, por exemplo, que eu estive dentro. Agora, uma coisa que eu observo muito nas empresas, que a gente fala de roubo, às vezes é dinheiro, né? Dinheiro vivo ou um produto, algo do tipo. Mas e o tempo, principalmente nos dias atuais, que os funcionários roubam do patrão? No WhatsApp, naquele intervalo de 1 hora. Quantos memes vocês já viram do pessoal fazendo essa correlação, né? De que, eu vou fazer isso aqui porque em casa eu não pago energia, por exemplo, vou botar meu celular para carregar aqui. Não que não deva, obviamente, mas eu acho que esse corpo mole que muitos funcionários fazem muitas vezes é mais caro do que um roubo, como o Fábio falou. Uma distração. Eu tive funcionário, né, eu geri o fundo, que o cara estava focado em alguma conversa. Quando você pressiona, ele diz, não, porque minha mãe está assim, assado. O cara inventa uma desculpa, né? E você trabalha com dinheiro, o fundo é dinheiro. Então qualquer distração é R$1.000, ó, R$1 milhão, R$400 mil, que pode não voltar mais para o seu caixa, né? Então assim, você não pode distrair. E volta e meia, você diz, por que você não fez? Não, eu fiz, mas o sistema tem log, tem rastreio, tudo mais. Você vê que o cara nem acessou a página. Então, por uma distração, às vezes você perde milhares de reais, milhões, porque o funcionário está ali sem dedicação exclusiva, vamos usar esse termo. Só que aí vem a dica. A dica eu acho que os empresários falta muito investir em treinamento, consultoria de treinamento, consultoria de crescimento para as pessoas, na educação, igual eu falo, educação financeira faz diferença, porque muito disso vem de que o funcionário, às vezes, ele não está bem financeiramente em casa. Um problema, o cara às vezes está pensando no que ele vai comer, às vezes. Só que o empresário ele não se preocupa muito nisso. É o lucro pelo lucro, né? Então, às vezes, ele está perdendo mais dinheiro porque ele deixa de dar uma atenção básica ao funcionário também. E a gente sabe que existe um mau caráter, mas muitos são da necessidade mesmo, que o cara acaba roubando o tempo, roubando o dinheiro que ele tem acesso, fazendo isso aí, igual o Fábio falou, né? E você tem também algo assim que antigamente era muito comum e hoje ainda tem, mas ficou mais raro. O contador pagando imposto, assim, o contador, isso era muito comum antigamente, assim,
Você mandava a conta pro empresário assim, ó, meu honorário é um salário mínimo, os seus impostos deu 5, 6 mil, você me passa tudo, eu pago. O tanto de empresário que depois de anos descobriu que o contador nunca pagou a guia e ficava com o dinheiro, hoje acontece raramente, mas eu ainda vejo assim, muita empresa que o empresário passa o dinheiro pro contador pela confiança, e você vai descobrir aquela informação do contador, que o contador passou, às vezes nunca existiu essa guia, ou ele não pagou, porque para o empresário ele está tão preocupado ali na frente de vender, que ele esquece que ele está perdendo muito dinheiro. Então é o que eu fico achando graça assim, do povo assim, vou te ensinar a vender mais, mas na verdade é quase assim, vou te ensinar a quebrar mais rápido. Uma situação assim, às vezes aí você vê o empresário tomando tiro do funcionário, roubando, ou sendo ineficiente, ou perdendo dinheiro por falta de conhecimento. O contador, às vezes, da mesma forma, ou roubando, ou emitindo guias lá sem necessidade. Então, além desse roubo em massa que o empresário tem que todo dia evitar, você tem um canto assim que todo mundo confia e que assim, acaba que rouba muito em instituição bancária. Às vezes ele não rouba, tipo, por exemplo, você vai fazer um empréstimo. Rouba milhares. Você Rouba vai fazer pouquinho, né? Você vai fazer um empréstimo assim, o cara tem lá assim, o empresário me manda assim, nossa, o cara me fez 1% de juro. Aí você vai fazer a conta... Vamos fazer só uma correção, não vamos dizer que eles roubam, né? O sistema erra. Senão a gente vai estar acusando mas, sem assim, prova, né? Mas o sistema deles erra muito. Aí você pega assim, o empresário fala assim, não, deu 1%. Aí fala, quanto que é a parcela? Você vai fazer a conta, é 1,8. Mas eles não roubaram, porque a taxa é 1, mas tem um seguro de não sei do que, de não sei das quantas. Aí que fica 1,8. E pro empresário... Ele quer saber o seguinte, isso tudo é juro, para eles não é. Você chega no gerente, não, mas isso não é juro, isso é o negócio daqui, dali. Mas se o cara tá pagando a mais, é juro. Então... Antes da gente continuar esse assunto aqui que tá ficando quente, quero te lembrar de dar uma curtidinha aí. Vamos dar uma mendigadinha aqui no like, dá um like aí. E inscreva nesse canal aqui, é bombado aí na América Latina toda também, ainda, né? Não, mas vai ser, tá? É oferecimento Carbono Lab, tá aqui nossa sombra. Não ache, pessoal, não ache que esse chiadinho que você tá ouvindo aí é chiado do microfone, porque o nosso microfone que é Ultra Mega Power Ranger, é feito pelo nosso sombra ultra mega competente, que você já sabe, uma chuvinha gostosa, maravilhosa que tá tendo aqui agora nos estúdios Update, beleza? A gente tá falando aí das velhinhas que roubam, né? A gente vai chegar nesse negócio de instituição financeira, pessoal. Eu me lembrei que vocês me fizeram lembrar daquelas pegadinhas que os caras se fazem de cega ali, deixa uma notinha de 50 cair, ou então deixa ali um celular cair no chão, e o cara atrás pega, embolsa e não devolve, né? Então, assim, se a gente for ser bem honesto para testar a desonestidade das pessoas aí, a gente vai ver que tem muito mais gente desonesta do que a gente imagina. Agora, se em tratando de instituições financeiras e bancárias, queria te fazer uma pergunta, o Fabão e Jacinto. As instituições, então, você disse muito bem aí que elas não roubam, elas erram, o sistema erra, né? Elas cometem equívocos. Agora, deixa eu te perguntar, cartão de crédito, né? Isso é confiável? É confiável nós, empresários, confiarmos ali na maquininha 100%? Ali é realmente validado tudo que passa ali? Ou fica uns centavinhos para trás, uns centavinhos e centavinhos chegam a milhões? Como é que funciona isso aí? É tão confiável que o recorde que eu já peguei de desvio, isso em um ano foi mais de 200 mil. E já tem casos, já peguei acho que uns 6 ou 7 casos acima de 100 mil. Algumas vezes eles devolvem, que é o erro de sistema, eles falam assim, não, esse dia aqui e tal, deu um erro, eu vou refazer esse dia. Aí eles devolvem. Mas já teve caso, uns 2 ou 3 casos que eu participei, que teve que ir para a justiça. Porque o banco... O cartão joga pro banco, o banco joga pro cartão
Não, então peraí, gente. A gente tá falando então. Peraí, vamos parar tudo aqui. Quer dizer então que o cartão de crédito você já achou a falha de mais de 100 mil reais num semestre e a gente nem desconfiava disso? Senhoras e senhores, isso aqui é um absurdo. Não, você pega empresa, por exemplo, uma empresa hoje, um supermercado, um exemplo, que fatura aí às vezes uns 10 milhões. Tem supermercado aqui em Goiânia que vende, por exemplo, 2, 3 milhões por dia. E tem supermercado aqui em Goiânia que tem 100 check-out. Então deve vender daí para mais, senão não paga. Então, assim, essas operações, por exemplo, é um cliente meu que passa em torno de 2 milhões por mês e é incontrolável. Porque imagina, sei lá, um ticket de 200 reais, 300 reais, quantas operações por dia e por mês não dá. Então, assim, 40, 50, 60 mil para cima operações. Humanamente, como que você confere? E muita gente diz assim, banco não rouba. Tem uma maquininha de cartão aí que eu não posso falar o nome, que ela é líder em roubo. Em erro, na verdade, em erro. Ele é líder em erro de cartões. Então, o cara não sente falta, porque se você pega, por exemplo, um erro desse, 12 meses, dá em torno de 15, 20 mil. Para quem passa 2 milhões em cartões, 15, 20 mil, ele não vê a diferença. É um cara que às vezes fatura 10 milhões por mês, 20 mil para ele, se ele perder, ele não sente falta. Até a empresa começar a ir ruim das pernas, né? Aí você ele vai começar a procurar onde é que ele pode. Soma a falta do cartão com funcionário incompetente, com os roubos do cliente, um roubo de Aí toda essa estrutura entra em colapso e quando vai procurar uma consultoria, o cara às vezes já está numa situação tão difícil que você só termina de jogar uma pá em cima e às vezes você nem pega o cliente porque ele já não tem mais nenhum tipo de condição de continuar. Quando você pega antes, você vai olhando isso, por exemplo, fica horrorizado assim. Os próprios cartões, eles não fornecem informação se você não for na justiça ou cobrar de 6 meses para trás. Não há interesse, na verdade, né? Mas a empresa, então vamos lá, a empresa de cartão não emite um relatório? Ela te dá acesso a um portal, só que esse portal normalmente é o que o Fábio está falando, por exemplo. Você tem acesso aí, a média é 3 meses, né? Nem 6. É os últimos 3 meses. Mas tem um detalhe que a gente até frisou no começo, o empresário ele não tem tempo de fazer isso. E também não há interesse dele, porque ele não acha que isso acontece. Lembra da confiança? Sim, a gente acha que não acontece. Ali. Ok, não vamos usar a palavra roubo, mas realmente vamos considerar que há uma falha no sistema. Porque sistema é programável. Passa uns centavos ali. Passa e tal. Porém, é igual ao supermercado. Você acha que você chega num supermercado, você acha que aquele preço alterado lá, ele se preocupa tanto com aquilo? Não, tem que mudar todos os dias, checar todos os dias se os preços estão iguais. Não, para ele, 2, 3 dias o preço errado e metade das pessoas pagando a mais naquele que era para ser um preço mais barato, é vantajoso. Então é meio que sistemático isso. Da mesma forma, os bancos agem dessa forma. Então, por exemplo, se você pega a sua conta corrente, tem alguns débitos que não tem explicação. Mas você pega muito. Imagina no cartão, né? Então, que já é um percentual que você não sabe calcular. Você imagina, então o patrão não sabe calcular, o empregador. O banco te dá uma tabela que é flexível, vamos colocar assim, e você não tem um meio para checar isso. Aí você pega assim, o seguinte, vamos pôr um dia só de serviço dos 30 no mês. Você pega uma empresa que passa, por exemplo, 150 mil de cartão por dia. Isso não é raro você achar uma empresa que passa 150 mil de cartão, porque hoje, assim, já passou de 50% a 60% hoje as transações por cartões de cada empresa. Então você tem lá 150 mil, um ticket de 150 reais, você tem 1.000 transações diárias. O que o sistema faz é assim, olha, ontem você passou 150 mil, desses eu estou tirando minha porcentagem. Aí você tem o Visa, que é 1%, o Master é 1,3%, o crédito é 2%, o crédito parcial.
É uma loucura. Cada modalidade Não, é um e cada percentual. cartão é um percentual. Cada modalidade, cada cartão, cada bandeira. Tem cartão que chega a 5%. Ó, gente, Sim, uma não vez, é né? querer Aí já bazar, não, mas eu preciso entrar aqui. O Fábio tem empresa exatamente disso, né, Fábio? Eu tô aqui no assunto também, porque eu quero que você explique aí mais para quem tá nos ouvindo. Eu sei que você tem uma empresa de proteção, inclusive tem o mesmo nome aqui, tá, pessoal? Update de cartões, mas é assim. O que exatamente, então assim, é normal, a gente tá falando aqui, tem erros e tudo mais, mas é assim, ó, é normal, então o desafio de o empresário checar tudo isso, a gente tá falando aqui que é viável, aliás, é praticamente inviável e é praticamente impossível você cercar todos esses números. Então, o que exatamente um sistema de segurança de cartões faz? O que é? É na máquina que instala? É um software? É o que Na verdade é o seguinte, assim, às vezes a gente colocar também, por exemplo, para o micro. Pessoa que passa R$1.000 por dia vendendo x-salada. Então você tem um ticket de 20, 30 conto. R$20. Então você vai passar lá em torno de 50 transações. O cara do x-salada, às vezes ele tem menos estrutura para conferir do que o que paga 150 mil, que tem um punhado de funcionário que não faz. Primeiro, as taxas é uma loucura. Segundo, você não sabe, se você não tiver esse sistema, porque você tem que conferir assim, passou 1.000, cartão, você computou 1.000? Ah, tá certo, computou 1.000. As taxas do cartão é de acordo com o meu contrato, porque de vez em quando eles dão uma subidinha, você reclama, vou corrigir. Mas já passou meses você pagando 1% a mais, 0,5% a mais. Okay. Então o sistema, aí... Essa segunda etapa. Tem pagamentos a receber com 1 dia, com 3 dias, com 5 dias, com 1 mês, com 45 dias, dependendo do cartão. Então é uma loucura. E ainda tem a taxa quando cai no banco. Então você teria que conferir assim, quanto que eu passei hoje, notinha por notinha, separar por manual o que é Visa, o que é Massa, o que é crédito, o que é débito, não sei o quê. Já fiquei doido só de pensar. Jogar isso. Não faz. Então, assim, é uma loucura. E o que a gente faz? Na verdade, sistemas existem aos montes. Sistemas que fazem isso. Só que eu nunca encontrei, que é onde a gente viu a necessidade dos clientes e a gente vende essa solução, que eu nunca encontrei ninguém que analisa. Então não adianta você colocar mais uma ferramenta para o empresário para ele pagar uma mensalidade, mas não ter ninguém que fala, olha, tá checado, você pode dormir tranquilo. E o que acontece muito é o seguinte, depois de 2, 3 meses, o negócio para de... Porque a empresa de cartão sabe que você está com esse software. Então, normalmente, quando você começa a ligar e falar assim, esse dia tá errado, ela vai saber que você vai reclamar, ele né? Ele meio que para o erro. Eles dão uma consertada e não erra mais. Mas, assim, então você pensa assim, se você tem até se distrair. Você perder, por exemplo, 100 mil por ano, ou um pit dog perder 10 mil por ano, na proporção de tamanhos de empresa, é uma fortuna para cada pessoa. Então, para um dono do pit dog, R$1.000 a mais é muita grana. Para um dono de um mega empreendimento, 10 mil é muita grana. Tem que falar o que é pit dog, né? Que o pessoal que não é de Goiânia, boa, já eles nem sabem o que é um pit dog. Jacinto, que é do gaúcho, né? Do sul, não tem. É um X gaúcho daí. Pit dog, pessoal, são aquelas banquinhas de cachorro-quente ou de sanduíches, né, pessoal? Hambúrguer, tá? Porque aqui em Goiás, realmente, pit dog aí, uma vez eu fui no Rio de Janeiro, né? Que gosta de biscoito Globo e Guaravita. E lá eles gostam, na verdade, de uma... Lá eles têm, tipo, um pit dog, entre aspas, mas são banquinhas que vendem batata palha, cara. Batata frita, né? Batatinha frita, só que tipo Pringles, né? Na verdade, ela na fatiazinha. Rapaz, delícia. Mas sabe, assim, essa questão de desonestidade, o que me deixa doido, assim... Eu não sei se vocês lembram quando no Espírito Santo todos os policiais entraram em greve. Você pode pegar aí no YouTube a cena, assim, você via vídeos de senhorinha de 80 anos, 70 anos entrando nas lojas, porque vinha primeiro o jovem quebrando tudo,
senhorinha em cima em cima de moto, em cima de carro, carregando televisão, roubando liquidificador. Então, assim, muita gente tem um caráter ruim, mas que é o policial, é o medo da punição que faz a pessoa... Não cometeu o delito. Então, quando você tem dentro de um estado que 100% dos policiais você tem certeza que está enquartelado, que eles não estão na rua, o povo fica doido. Aí você vê, por exemplo, esses dias aqui em Goiânia, acho que foi semana passada, na Perimetral, bateu um caminhão de Coca-Cola. Quando cai assim, você não precisa nem pedir outro caminhão para trazer, porque você não sobra nada. E tem muitas cenas, às vezes, do caminhoneiro agonizando na cabine, morrendo, e o povo roubando a carga atrás. Ao invés de salvar. É aquele caso lá a gente tá num mundo tão doido, aquele caso lá do Boixá. Todo mundo filmando, o motorista que bateu no helicóptero agonizando, o povo roubando a carga, e teve com uma mulher tentar tirar o cara lá de dentro, porque o povo ou filma ou rouba. E você pensa, se um cidadão de bem faz isso no momento que acha que não vai ser pego, imagina funcionários. Eu tenho um caso que bem emblemático assim, funcionário de confiança de muitos anos. O cara nunca tirou uma férias, 10 anos de empresa, nunca tirou um mês de férias. Suspeito já, né? Daí já e nunca faltou, por nada. Um dia a mãe morreu e ele faltou. E ele vendia, só ele vendia. É uma rede grande, essa rede já teve mais de 100 lojas no Brasil. Só ele vendia aqui em Goiânia, para construção civil, produtos. E nesse dia a gente pegou roubo dele, porque o cara agia assim. Eu fazia contabilidade, não prestava consultoria, então eu não sabia da parte financeira da empresa. Mas eu soube assim, que o cara, ele pegava a indústria ou a construção civil, comprava à vista dele, fazia na época uma transação, alguma coisa assim, ele pegava esse dinheiro para ele e fazia boleto para aquela empresa. Só que quando ia vencer os boletos, ele prorrogava. Então você tinha sempre umas prorrogações, aí o dono não via, tinha uma carteira gigantesca a receber, mas nunca vencia, porque ele sempre prorrogava. Então às vezes dívida de 5, 6 anos ainda estava parcelada, porque vencia, ele jogava para frente, vencia, ele jogava para frente. Foi até que venceu um boleto no dia que a mãe morreu, que ele não estava lá para prorrogar. Ele fazia um esquema assim, ele gerenciava os boletos que iam. Então, assim, a vida de quem é desonesto é dura, né? O cara tinha que ficar ali gerenciando ali para que nenhum boleto vencesse efetivamente. Ele ficava sempre jogando e protelando. Mas o dia que a mãe dele morreu, como é que é? Aí alguém ligou? Como é que foi isso? Não, aí o filho do dono estava lá no dia, meio que foi ajudar, substituir ele, e ligou para uma empresa para cobrar, né? Para cobrar o boleto que estava vencendo naquele dia. Ele falou: não, já teve muito tempo que eu paguei à vista. Aí foi apurar, era muito dinheiro. Só que o problema é isso. Construção civil, né? Qualquer coisa O problema é esse, assim, são pessoas de extrema confiança. Teve um único caso, assim, que deu polícia mesmo, foi quando o escritório era do lado de uma empresa que consertava equipamentos eletrônicos, e um cara de muita confiança, extrema confiança. O dono já estava desconfiado que alguém estava roubando, ele estava desconfiando do filho, porque o filho trocou as rodas do carro, começou a equipar o carro, e ele começou a desconfiar do filho, e o funcionário que estava roubando começou a botar a pilha, porque sumiu um notebook, e ele falou: deve ter sido seu filho, você viu lá que trocou as rodas, tal, não sei o quê. Aí ele chegou no escritório, levou uma caixa lá e falou assim: eu posso guardar aqui? É uma televisãozinha da minha irmã, e eu vou... O dono lá da empresa não deixa eu colocar lá no meio dos outros equipamentos. Ela falou: falei, pode pôr aí. Aí eu fiquei olhando pra caixa e falei: cara, não cabe televisão ali dentro. E na época, aquela televisão de tubo e tal. Aí eu chamei outro funcionário que trabalhava comigo e falei: vamos lá abrir essa caixa, que eu tô com medo desse trem ser alguma coisa ilegal e a gente tá encobertando o cara. Quando eu abri,
na época hoje devia ser tipo uns 15 mil em eletrônico, placa de computador. Nossa. E aí eu liguei pro dono, o dono falou, não, eu já desconfiava que alguém tava me roubando, mas eu tava desconfiado do meu filho. Olha. Aí foram lá, aí chamamos a polícia falou assim, não, tem que pegar ele em flagrante. Se não for em flagrante, não adianta. E ele tinha marcado, eram umas 10 da manhã, tinha marcado que 11h30 na hora do almoço ele ia lá pegar a caixinha dele. Aí quando ele chegou meio apavorado para pegar, as polícias ainda não dava preparado, eu tive que enrolar ele lá uns 15 minutos conversando com ele até a polícia chegar. Olha. E aí teve que depor, tal, não sei o que, mas você vê assim, é aquela pessoa que você não desconfia que talvez faz, porque se não tiver confiança, você pega rápido. O cara no primeiro roubo você pega. O que eu vejo nisso tudo é que, principalmente quando o cara está crescendo, na verdade, um dos males dos empresários é não criar uma base, né? Tipo assim, de organizacional, para que ele possa lastrear os movimentos dentro da empresa. E não é lastrear no sentido de pegar ladrão, porque a gente presume que todos são honestos, né? Mas para ele ter um controle, tanto do custo da empresa, de quanto que ele está tendo de lucro, para não ficar aquela velha história, minha empresa não dá lucro, e o cara está gastando o dinheiro todo que entra e ele não sabe nem com o que, né? E esse tipo de coisa aí, se você tem um sistema igual, você não pode colocar uma pessoa no caixa e deixar ela ser responsável pelo fechamento do caixa. Não que aquela pessoa não seja digna de confiança, mas é que quanto mais pessoas você colocar numa linha de conferência, menor é a chance daquela pessoa ser tentada a errar, vamos dizer assim, né? Porque é natural a necessidade. Às vezes a pessoa, sei lá, um pai de família ou uma mãe de família ganha relativamente bem, não administra bem seu dinheiro e ela tem acesso a dinheiro todos os dias. E ela vê o filho passando fome em casa. Você acha qual a primeira atitude que ela teve? E o próprio funcionário, ele sabe quando o patrão é bagunçado e não está conferindo. Exatamente. Se ela conhece o sistema e hoje não vou generalizar, mas eu estou dizendo que é mais propício quando você não tem um controle, a pessoa está apta a fazer isso aí. Não é 100%, obviamente, não é 100%, mas para os ouvintes que são empresários, eu sei assim, que às vezes a pessoa ela quer transparecer conhecimento, mas o cara sabe, assim, quem está ouvindo sabe. Eu digo para você, 90% do empresário de microempresa, que seria uma empresa de lucro real aí de 10 milhões para baixo, 90% o cara não tem nem a senha do sistema que opera a empresa dele. Ele não olha nada, ele não consulta nada, ele terceiriza tudo. É igual aqueles pais, igual o pai que não confere a educação dos filhos. Não acompanha na escola, aquela distância, que é esquisito. E disso tudo, assim, é igual um negócio de cartão. A pessoa, agora que está ouvindo, ela sabe que acontece na empresa. Às vezes ela não admite para ninguém. Às vezes ela contrata um consultor, às vezes até ligar para a empresa, mas ela não quer admitir a falha. Então, por exemplo, eu trabalho muito com empresa em recuperação judicial. Hoje, igual quando você pega consultoria que só quer vender, tem muita empresa em recuperação judicial que acha que é só contratar um advogado. E o advogado acha que é isso, é um processo judicial. Só que uma empresa em recuperação judicial, ela não tem um problema jurídico, ela tem um problema administrativo. Se ela chegou aonde chegou, foi até uma vez assim com um cliente que ele tem até hoje uma funcionária que assim, pro cliente ela mascarava tudo, assim, tudo era bonito. Uma vez ela começou a colocar em cima de mim, eu prestava consultoria já há 1 ano. Aí eu falei pro cliente, olha, essa funcionária sua que te levou pro buraco, que tá colocando várias coisas ruins sobre minha consultoria, fica com ela e eu vou embora. Se você tá muito bem, o cara já na lona com dívida e tal, então muita parte assim. E o advogado também é responsável, ele não pensa que a empresa precisa recuperar.
E essas recuperações são simples de fazer, porque são empresas, na maioria das vezes, grandes, que já têm uma carteira de cliente grande, mas eles perdem muito dinheiro. Eu tenho muito caso de sucesso, assim, que o cara com 4, 5 anos hoje não sabe onde pôr dinheiro. Porque antigamente 100% do lucro bruto era para pagar banco e todo mês ele tinha que mendigar empréstimo novo para cobrir. E o cliente chegar em mim e falar assim: eu vendo e não sei aonde está meu dinheiro. E o cara crescer de uma dívida de 2 milhões para 5, pagando 3 no ano. E o cara enxugando gelo, se ele não vê que precisa de uma consultoria, de uma análise de tudo, ele quebra uma empresa grande. Por isso que às vezes a gente vê um supermercado gigantesco, uma empresa gigante em Goiânia que vende demais. Concessionária, esses dias eu passei hoje ali na porta da concessionária. E assim, dá dó, né? A gente não sabe o que aconteceu exatamente, mas o empreendedor ali e na lona é triste. Gente, essa nossa área aqui, a minha área, né? É complicado. A área dos meus sombras ali, que eu não posso falar o nome ainda, né? Nossa área de audiovisual, de propaganda e tudo mais. É complicado. Por quê? Porque o que tem de desonestidade, senhoras e senhores, em imagens, né? Por exemplo, foto publicitária, o sombra mora ali, vai saber, né? Cara, você passa óleo de caminhão, né? Óleo queimado no frango, né? Aí você olha aquele frangão assim no Norte, você fala, vai barbaridade. Você chega, não é aquela Coca-Cola toda do deserto, né? Então você pega assim, aquela clássica, né? O hambúrguer do McDonald's, aquela coisa grande, né, cara? A hora que abre a caixinha ali na vida real, ou seja, a desonestidade no sentido do audiovisual na nossa área aqui, de marketing, enfim, tem essa conotação e por muitos anos taxada de desonesta, né? Até aquele negócio, propaganda enganosa, né? Então, assim, a propaganda enganosa está em todas as áreas, ou seja, aquele funcionário fez uma propaganda enganosa de que ele era honesto e ele não é. Aquela instituição financeira fez uma propaganda, né? O que a gente está falando aqui, absurdamente, a gente não imagina que instituições financeiras, nem mesmo de cartões de crédito, poderiam, né, estar enquadrando nessa classe de desonestidade, já que a gente está falando aqui que são erros de sistema, né, e não exatamente ali uma desonestidade intencional. Então, assim, resumindo o que a gente falou até aqui, basicamente em todas, e não é só porque é o brasileiro não, né, gente, assim, é claro que se a gente for assim bem honesto sobre o brasileiro, a gente tem uma reputação de desonestidade muito grande. Gato net, gato gás, gato energia, todo mundo faz gato. O Vitão, já partindo aí pro final, né? Sim. Tem uma pergunta assim que eu vi uma história uma vez de uma rede grande, mundial. Vou te fazer assim, você já imaginou quanto que custa de propaganda? Você faz todo esse trabalhar desonesto de marketing, ou às vezes você faz marketing demais para uma empresa que ela não dá conta de responder. Sim. Quanto que custa um cliente insatisfeito voltar a comprar na sua loja? Muito empresário não faz essa conta. Custa muito mais. Eu vi uma vez assim, já foi até tese de pós-doutorado, uma história do Walmart, que um gerente dos Estados Unidos, um gerente daqueles que visitam as lojas, tal, meia paisana, um dos chefões do Walmart estava no Walmart e viu o gerente dele brigando com a senhorinha porque uma garrafa de $10 de café, ela falando para ele que ela não mantinha o calor, assim, não deixava o líquido lá quente, que ela não estava prestando. E o gerente brigando com ela assim, olha, senhora, não trocamos produtos em promoção. E começou isso, ela saiu brava lá do mercado. E ele chegou para a equipe de marketing dele e falou assim, olha, eu quero uma pesquisa, vocês vão fazer para mim um relatório de quanto que custa para um cliente, quanto que custa de propaganda para a gente mudar a cabeça dele, que ele voltar a comprar, um cliente decepcionado. E o resultado foi, assim, para esse período nos Estados Unidos,
que o Walmart gastaria $150 mil para convencer uma pessoa Tentar convencer. a voltar a comprar por conta de uma garrafa de $10. Então, assim, às vezes, muito empresário acha assim que é fácil, mas você mudar a consciência de uma empresa, assim, eu já tive muita empresa que eu chegava assim, a concepção na cidade era assim, é uma empresa cara, uma empresa ruim, você demora 2, 3 anos para refazer uma mentalidade geral de uma empresa. E às vezes por conta de coisinha mínima, ou às vezes até desse slogan, assim, eu preciso vender mais, e quando você vende mais, às vezes você não dá conta de suprir, ou às vezes você bota o frango mais bonito, mais fora muito da realidade, um sanduíche lindo, mas quando você recebe, ele é só o fiapo. Isso faz muito mais mal do que bem. Então, eu queria fazer uma pergunta sobre isso para vocês dois, assim, na concepção de vocês, né? O camarada que é desonesto, ele vive assim uma bolha, ele vive uma bola de neve, no sentido assim, quando a gente acorda, a gente não faz a cama, ou seja, a gente não arruma a cama, todas as outras coisas da vida a gente passa a não arrumar, ou seja, levando em consideração essa mesma análise, essa mesma metáfora, ou seja, quando a gente não arruma a cama, a gente tem aquela bola de neve de outras coisas que a gente dá, tá bom, amanhã eu vou dormir de novo e vai estar bagunçado. Quer dizer, para que eu vou arrumar, sendo que amanhã, daqui a pouco eu vou dormir de novo e já vou... Tal. Essa mentalidade, ela pode ser uma bola de neve no sentido assim, o cara é desonesto na empresa e ele tende, aí eu já estou falando mais um pouco do nosso lado aqui também, de trabalhar com pessoas e mentorear e tal, ele tende a ser desonesto em todas as áreas da vida dele, no sentido assim, começa a ser desonesto também com os filhos, olha, o papai vai brincar, depois não brinca, o papai vai fazer isso, assim, aquelas mentirinhas em casa para os filhos, que o filho analisando aquilo de grão em grão durante os anos, ele quando se torna adulto, ele também fala, meu pai era desonesto assim nas coisas pequenas, então não tem nenhum problema eu ser aqui desonesto. O cara vai trair a esposa, ou seja, vai ser desonesto com a esposa, vai ser desonesto com ele mesmo, viciando na pornografia, ou enfim. Vocês acham que o cara que começa a ser desonesto em uma determinada área da vida dele, ele tem uma tendência de ser também desonesto em todas as outras áreas, ou o brasileiro dá conta de separar? Não, eu só sou desonesto na empresa, no pagamento de impostos, ou que tal, mas em casa, nas mentirinhas pequenas, eu não sou. Vocês acham que tem uma tendência, assim, é polêmica a pergunta, mas assim, vocês acham que tem essa tendência, o cara começar com uma pequena desonestidade, isso de repente se tornar um balão? Para mim, eu tenho as duas áreas, assim, eu tenho cliente muito honesto e perder, por exemplo, 50 mil por mês, 30 mil por mês por não querer entrar em esquemas. E eu tenho clientes super desonestos que a gente propõe o certo, ele não faz o certo e às vezes ele paga para a gente consertar o que ele fez de errado, mas são pessoas que não são confiáveis. Mas o meio termo, pelo menos assim, dessas centenas de empresas que eu já prestei consultoria e dessas mais de 4, 5 mil empresas em Goiânia que eu já fiz contabilidade ou folha de pagamento, eu nunca encontrei o meio termo do cara não ser o cara... Ser só na empresa? Não, o cara ser só desonesto em alguns pontos, porque acho que é uma chavinha. Às vezes o cara não transparece, mas às vezes ele é o cara que ninguém confia e que ele só tem lá uma dezena de pessoas que precisam do dinheiro dele, mas que ninguém confia no cara mais, mas precisa do dinheiro, precisa. E são pessoas que a paixão pelo dinheiro está acima de qualquer coisa. Pessoas assim que às vezes humilham uma pessoa que gasta 10 mil no final de semana, mas humilha um pedreiro por causa de R$100 de desconto. Então, eu vejo assim, a balança pelo amor ao dinheiro que muda o caráter da pessoa. É o que eu ia falar, você falou caráter, eu acho que não tem como.
porque é uma questão de caráter, né? Então, o caráter você não muda aí quando você está na empresa. É o que você falou. Às vezes você consegue esconder o que você está fazendo, mas essa desonestidade, ela acontece em todas as suas áreas. Até com a pessoa mesmo, né? Ela se engana, ela se rouba, vamos dizer assim, achando que está fazendo o certo. E aí é algo que precisa ser tratado, né? Eu tô lembrando aqui, gente, do cara que brincou esse dia pra trás, fala assim, é tão mais fácil ser fiel à esposa, né? Porque quando o cara é infiel, ou seja, desonesto ali na relação conjugal, ele vai ter que esconder, é o que você falou, ele vai ter que esconder tanto esqueminha, né, cara? Tantas mensagenzinhas da amante, ou tantas saidinhas, o pagamento do cartão de crédito do motel, ele vai ter que inventar outra coisa, ele vai ter que levar um dinheiro à vista para pagar no motel, porque senão a esposa dele vai checar ali a lista de pagamentos. Enfim, né? São a infinidade de coisas que o cara tem que esconder, né, gente? Quando o cara é infiel ou desonesto, ou seja, a gente não tá aqui, né, ô Sombra, para vomitar regra, para não falar outras coisas, mas é assim, a capacidade do ser humano de avaliar a honestidade dele está em todas as áreas, né? Assim, cabe uma reflexão, né? Cabe a nossa reflexão aqui hoje, assim, quais áreas a gente pode pensar assim, poxa, eu estou sendo desonesto com o meu chefe, com o meu patrão, ou eu estou sendo... E buscar, a gente não ajuda, né? Buscar a nossa ajuda. Buscar a nossa ajuda. Fala com a gente aqui, escreve aqui que a gente... Mas a gente não falou de um outro critério, que são os empregadores, né? Que são desonestos com os funcionários. Não, e nisso é o seguinte, dá para ser hoje honesto e ganhar dinheiro. O problema do desonesto é que ele quase tudo que ele rouba, ele perde. Aí precisa fazer de novo. E o desonesto, na verdade, e o desonesto inteligente, ele tem um contador honesto e um desonesto. Você vê que o cara, quando ele começa a ter muito contador, muito advogado trabalhando, é porque ele não quer perder esse dinheiro, mas a maioria rouba 100 mil, às vezes de imposto, tal, perde 200 de tanta gente abaixo também que tá roubando ele ou que tá deixando dele ganhar alguma coisa. Tem um versículo aqui, gente, tem um versículo aqui que a gente quer fechar aí, é o seguinte: o Senhor repudia balanças desonestas. Olha lá a polemicidade. Fica com essa aí, galera. Ó. O Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer, ou seja, a justiça, né? Tanto os empregadores que são desonestos com os seus empregados, assim, poderia dar um lanche ali e não dá. Ninguém é obrigado, talvez, mas eu falo assim, em obrigações e em coisas que lhes são legítimas. Às vezes o cara tem condição, sabe que o funcionário está passando a carga ali. Por exemplo, esses dias eu vi um funcionário no shopping, num dos shoppings aqui da cidade. Ele tinha que ficar num posto no sol, cara. Ele não podia sair do sol de jeito nenhum. E não tinha uma sombrinha, um guarda-sol, não tinha uma... ser humano, né? Hã? É a parte humana da empresa. É isso que eu tô falando assim. Se a gente colocar na balança o que é legítimo do cara fazer em relação ao ser humano e as coisas legais, ou seja, que eles são obrigados a fazer. Obrigado a dar um passe de ônibus, obrigado a dar um vale alimentação, enfim. Mas e as coisas que eles são imputadas como do ser humano, né? E aí que a gente pensa assim, poxa, além de ser honesto, eu devo ser humano? Sempre cabe em todos os lugares. Então, benefício, quem se beneficia disso, né? Todo mundo. Pessoal, valeu demais. Esse foi mais um capítulo, mais um episódio, update mais Jacinto Lanas, Fábio Otto Brosnan, eu, Vitor Bruno, os meus sombras ali, que a gente não pode revelar ainda. Mais um oferecimento Carbono Lab, a sua casa de cinema, vídeos e fotografia. Valeu demais, pessoal. Um abraço para vocês. Valeu, galera. Abração para todos.